Bom, pessoal, vamos agora continuar, né, com a nossa segunda parte da nossa aula sobre o método dedutivo. Então, um dos objetivos de usar o método dedutivo é reduzir o número de conectivos que nós temos na proposição, né? Todos os conectivos podem ser expressos, né, em função de outros dois, né? Então, nós vamos ver que, por exemplo, o e, o condicional e o bicondicional, nós podemos expressar só em função de não e ou. Então, por exemplo, P e Q é equivalente a não, não, P e não, não, Q, né? Eu só coloquei não, não na frente de cada um, ok? Isso aqui é fácil de ver que é equivalente, né? Que o não se anula. Então, eu falar não, não, P é a mesma coisa que eu falar P. Não, não, Q é a mesma coisa que eu falar Q. Então, eu falar P e Q é a mesma coisa que eu falar não, não, P e não, não, Q. Aí eu posso aplicar a regra de De Morgan, né? Que eu coloco um não para fora, ok? E transformo o e em ou. Então, isso aqui é equivalente a não, abre parênteses, não p ou não q. Então, p e q pode ser expresso utilizando não e ou dessa forma aqui. Se p, então q, ele é expresso como não p ou q, ou seja, também é expresso usando só não e ou. P, se somente se Q, é a mesma coisa que se P, então Q, e se Q, então P. Que por sua vez é igual a não P ou Q e não Q ou P, né? Que aí a gente pode aplicar De Morgan nessa parte aqui, né? Então o que eu faço? Eu mudo o E por ou e acrescento as negações do lado de fora. Então, isso aqui é equivalente a não, não, não P ou Q, ou não, não Q ou P, ok? Na verdade, esse não aqui de fora não existe, né? Tem um não a mais aqui, entendeu? Então, com isso aqui, o que a gente prova? A gente prova que o E, o condicional e o bicondicional, todos eles podem ser expressos em função de não e de ou, ok? Por outro lado, a gente também consegue representar tudo em função de não e e. Por exemplo, P ou Q, ele pode ser expresso como não, não P e Q, né? Aplicando o De Morgan. Do mesmo jeito que a gente fez lá no E, para representar o E em função de ou, a gente pode fazer para representar o ou em função de E. Né? P ou Q é a mesma coisa que não, não P ou não, não Q. E aí aplico o De Morgan aqui e tenho não, não P e não Q. O condicional, né, o se P então Q, ele é não P ou Q, e aí a gente pode aplicar o De Morgan, né, trazendo não para fora e invertendo o sinal, né, o não, o ou por E, né, eu coloco o não para fora e aqui fica a negação do que estava, aqui fica a negação do estava e aqui do ou vira E. Né, então, o se P então Q, ele pode ser expresso como não, P e não Q, ok? Já o bicondicional, né? P se somente se Q, ele é P então Q e Q então P. E aí pode ser expresso como não P e não Q, né? Na verdade era P, era não P ou Q, né? Que aí você aplica demógrafo, fica não P e não Q. E aqui o contrário, não Q e não P, ok? Então, com isso a gente consegue ver que o E desculpa, o ou, o condicional e o bicondicional todos podem ser expressos usando só não e e. Ou seja, de acordo com a sua intenção, você pode restringir o número de conectivos que você vai usar, ok? E aí disso vem o conceito de forma normal das proposições. Disse que uma proposição está na forma normal se e somente se elas contêm no máximo não e ou, certo? Então, para falar que uma proposição está na forma normal, a proposição tem que ser composta só por não e ou seja, não pode ter condicional nem bicondicional. E aqui a gente tem alguns exemplos, né, de proposições na forma normal. Não P e não Q, não, não P ou não Q, P e Q ou não Q ou R. Ou seja, qualquer proposição composta que só use os conectivos não e ou
está na forma normal, ok? Então, qualquer proposição que você tiver, ela pode ser levada para a forma normal. Basta eliminar os conectivos condicional e bicondicional se existirem. Eliminar como? Substituindo por aquelas representações que a gente falou aqui. Ó. Se for usando o ou e a negação, por exemplo, o condicional ficaria assim, ó, não P ou Q. Se for usando o e a negação, né, ficaria não P e não Q. Ok? Então, qualquer proposição composta que você pegar, você pode, se ela já não estiver na forma normal, você pode levar para a forma normal. Além disso, tem dois tipos de forma normal, ok? Tem a forma normal conjuntiva e a disjuntiva. O que é isso? A forma normal conjuntiva são proposições que estão nas formas normais, ou seja, só tem e, ou e não. Além disso, os não só incidem sobre proposições simples, ou seja, você nunca vai ter um não na frente de um parênteses, ele vai estar sempre só na frente de proposição simples. E nunca tem um ou com alcance sobre e, ou seja, você nunca vai ter um ou fazendo um ou entre proposições que fazem e. Por exemplo, essa primeira proposição aqui está na forma normal conjuntiva. Por quê? Porque ela só tem e, ou e não. Na verdade, não tem nem ou, né? Só tem não e e. Os não, todos eles estão incidindo só sobre proposições simples, notaram? E não tem nenhum ou com alcance sobre e. Na verdade, não tem nenhum ou, né? A de baixo também está na forma normal conjuntiva. Por quê? Ela só tem e, ou e não. O único não que tem está aplicado só à proposição simples, né? Por exemplo, se eu tivesse um não aqui fora do parênteses, ela já não estaria na forma normal conjuntiva, ok? Para estar na forma normal conjuntiva, ela não pode ter, os não tem que estar aplicado direto à proposição simples, né? E por fim, para ser forma normal conjuntiva, ela não pode ter ou com alcance sobre e. Aqui, na verdade, ó, nós temos e com alcance sobre o. O que a gente quer dizer com e com alcance sobre o? Esse e aqui é entre essa proposição composta aqui que tem um ou e essa proposição composta que tem um ou. Então, e com alcance sobre o pode na forma normal conjuntiva. Não pode o contrário. Ok? Então, toda proposição que a gente tiver, ela pode ser levada para a forma normal conjuntiva. Como? Primeira coisa, substituir os conectivos de condicional e de bicondicional, né? Que isso aqui é o que a gente já faz para levar para a forma normal. Para conjuntivo, então, a gente tem que continuar fazendo isso. Além disso, a gente tem que eliminar as negações repetidas, ou seja, quando você tem não, não alguma coisa, você elimina a negação, né? Toda vez que você tiver uma dupla negação, você elimina a negação. E também eliminar a negação que esteja antes de parênteses, né? Utilizando, para isso, De Morgan. Por fim, a gente tem que eliminar os ous que incidem sobre e. Então, toda vez que eu tiver um ou antes de uma conjunção, né, antes de um parênteses com conjunção, eu tenho que fazer a distribuição, porque eu não posso ter ou incidindo sobre e. Beleza? Então, esse é o método para você levar qualquer proposição para a forma normal conjuntiva. Por exemplo, vamos tentar achar a forma normal conjuntiva dessa proposição aqui. Ó. Se P, então Q. Se somente se não Q, então não P. Ora, como podemos fazer isso? O primeiro passo, então, é eliminar os condicionais e o bicondicional, beleza? Vamos começar por eliminar os condicionais. Então, para eliminar esse condicional aqui, se P, então Q, virou não P ou Q, beleza? Se somente se, eu mantive o bicondicional por enquanto. Vou eliminar esse condicional aqui. Esse condicional para ser eliminado, então eu tenho não Q, né? Porque eu vou negar o não Q, então vai ficar não Q ou não P. Beleza? Então, com isso aqui eu já eliminei os dois condicionais. Aqui eu tenho uma dupla negação que eu tenho que eliminar. Então, neste passo aqui, ó, daqui para cá, a única coisa que eu fiz foi eliminar essa dupla negação aqui. Então, eu mantive o não P ou Q, bicondicional, Q, né? O não Q virou Q, só eliminei a dupla negação, ou não Q. Beleza? O problema é que aqui a gente ainda tem um bicondicional. Ora,
eu vou eliminar esse bicondicional trocando por dois condicionais, né? Eu vou ter um condicional daqui para cá e um condicional de volta daqui para cá, ok? Então, fazendo equivalência, eu vou ter não P ou Q. Se não P ou Q, então Q ou não P, e o contrário, né? Q ou não P, se Q ou não P, então não P ou Q. Beleza? Então, na verdade, eu simplesmente troquei esse bicondicional por dois condicionais, em caso por um E, né, usando aquela equivalência da definição de bicondicional. Né? Se eu tenho um bicondicional, é a mesma coisa que eu tenho um condicional daqui para cá e um condicional de volta daqui para cá. É o que eu fiz aqui. Beleza? Bom, agora eu voltei a ter dois condicionais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar os dois condicionais. Esse condicional e esse condicional. Primeiro, a eliminação desse condicional. Toda vez que eu tenho um condicional, eu vou eliminá-lo. Pela definição de condicional, eu tenho a negação do antecedente ou o consequente. Então, eu vou ter a negação de não P ou Q, ou Q ou não P, beleza? E aí eu faço a mesma coisa do outro lado. Aqui eu também tenho um condicional, então eu vou trocar pela negação do antecedente ou o consequente. Então, não Q ou não P, ou P ou Q, beleza? Então, neste ponto aqui, nós estamos com uma proposição que ela tem um E, né, que está agindo sobre esse ou, né, o que não é problema, né, porque ela é conjuntiva, né? Mas eu tenho esse não aqui, ó, e esse não aqui, ó, que está na frente de parênteses. Para estar na forma normal, os não, as negações, tem que estar só aplicada a proposições simples, ok? Então, nossa intenção agora é eliminar essas negações aqui que estão na frente de parênteses. Então, para isso, eu vou aplicar De Morgan aqui, né? Então, não P ou Q vai virar P e não Q, ou Q ou não P, e aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho esse não aqui, vou aplicar De Morgan. Então vai ficar não Q e P, né? Vou trocar para E, vou ter que fazer a negação dos dois. Então a negação de Q é não Q, a negação de não P seria não P, que eu já coloquei aqui como P, né? Não P é P, beleza? Ou não P ou Q. Então nessa aqui ainda não está na forma normal conjuntiva. Por que não está na forma normal conjuntiva? Porque eu tenho um ou aqui, ó, que está sendo aplicado a um e. Ou seja, eu tenho um ou agindo sobre uma proposição que tem e. A mesma coisa aqui, eu tenho um ou agindo sobre uma proposição que tem e. Então eu tenho que eliminar essa atuação desse ou sobre esse e e a atuação desse ou sobre esse e. Para isso, eu vou distribuir esse e aqui, né? Então, na verdade, o que eu vou fazer? Como que eu distribuo? Eu vou ter esse lado aqui, ou P, e esse lado aqui, ou não Q, beleza? Que é o que está aqui abaixo, ó. Então eu tenho Q ou não P, ou P, e Q ou não P, ou não Q, beleza? Com isso, eu eliminei essa conjunção. E do outro lado, o que eu vou ter? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar e eliminar, distribuir essa conjunção aqui. Então eu vou ter não P ou Q, ou não Q, e não P ou Q, ou P. Beleza? Então neste ponto, nós já não temos mais disjunções agindo sobre conjunções, né? Só conjunções agindo sobre disjunções, ó, conjunção agindo sobre disjunção, ok? Então, nesse ponto aqui, a gente já está na forma normal conjuntiva. Isso aqui, ó, já está na forma normal conjuntiva. Por quê? Não tem condicional nem bicondicional. Os não, todos eles estão aplicados só a proposições simples, ok? E não tem nenhum ou sendo aplicado a e, só e agindo sobre proposições com ou. Então, nós já estamos na forma normal conjuntiva. Mas a gente pode continuar
e verificar, né, que desculpa. Então, na verdade, isso aqui já é forma normal conjuntiva, mas o que a gente pode verificar aqui? A gente pode verificar que aqui eu tenho que ou P ou não P. Ora, P ou não P é uma tautologia. Então eu posso substituir esse P ou não P por tautologia, né? E aí eu teria que ou tautologia que vai dar tautologia. A mesma coisa eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, que ou não P ou não que. Então, ó, que ou não que é uma tautologia. Então eu vou ter não P ou uma tautologia que também é tautologia. Nesse aqui eu tenho não P ou que ou não que ou não que, tautologia. Ou não P também vai ser uma tautologia. E aqui também não P ou que é uma tautologia. Então eu vou ter um monte de E, vou ter Es entre tautologias. E todo E entre duas tautologias também é uma tautologia. Então o que a gente nota? A gente nota que essa proposição que nós tínhamos falado aqui é uma tautologia. Só que ficou muito mais fácil de ver que ela é uma tautologia quando a gente olha a FNC dela, que é isso aqui, do que quando a gente olha da forma que ela estava antes. Ok? Então, ao transformar para FNC, ficou mais fácil a gente ver que isso aqui se tratava de uma tautologia. Ok? Mas, resumindo, então, para transformar em FNC, o que a gente fez? Eliminamos os condicionais e os bicondicionais e as negações que estavam na frente de parênteses e, por fim, não deixamos nenhum ou agindo sobre E. Só E agindo sobre O. Por que isso aqui é dito forma normal conjuntiva? Porque trata-se da conjunção de várias proposições que estão na forma normal. Ok? Por isso, forma normal conjuntiva. Ela é a conjunção. E é por isso que ela só pode ter E agindo sobre O e nunca O agindo sobre E, porque ela é a forma normal conjuntiva. Beleza? A outra forma normal que nós temos, como vocês já devem suspeitar, é a forma normal disjuntiva. O que é a forma normal disjuntiva? É uma proposição que está na forma normal, ou seja, só tem E, não e ou. O não só incide sobre proposições simples, igual a gente tinha na forma normal conjuntiva. A única coisa que muda está aqui, ó. Enquanto na forma normal conjuntiva você não tem ou com alcance sobre E, só E com alcance sobre ou, na disjuntiva é o contrário. Na disjuntiva você só tem ou com alcance sobre E, ou seja, não tem E com alcance sobre ou. Beleza? Então, exemplos aqui de forma normal disjuntiva. Isso aqui está na forma normal disjuntiva, por quê? Opa! Isso aqui está na forma normal disjuntiva, desculpa, por quê? Porque só tem não, e ou, e não tem nenhum E agindo sobre ou. Note que aqui a gente tem um E, mas esse E não está agindo sobre ou nenhum. Então ela está na forma normal disjuntiva. Essa aqui de baixo também está na forma normal disjuntiva, porque o único não que tem só está agindo sobre essa proposição simples. Só tem não, e ou, ok? E o único E que tem, ó, não está agindo sobre ou, pelo contrário, o ou é que está agindo sobre essa proposição com I. Então, isso aqui está na forma normal disjuntiva. Então, para passar uma proposição para a forma normal disjuntiva, desculpem, aqui tem uma falha aqui no slide, que eu vou até consertar para disponibilizar o slide para vocês. Aqui, na verdade, estou falando de FND, né, forma normal disjuntiva. Então, para levar uma proposição para a forma normal disjuntiva, eu tenho que eliminar os conectivos condicional e bicondicional, assim como nós fizemos na conjuntiva. Eliminar negações repetidas, né? As duplas negações vão ser eliminadas e virar afirmações, assim como a gente fez lá no outro. Parênteses precedido de negação a gente também vai eliminar, utilizando De Morgan. E por fim, a gente tem que eliminar as conjunções que atuam sobre disjunções. Né? Por quê? Porque a gente só pode ter disjunção atuando sobre conjunção, ou seja, a gente vai distribuir, né, as conjunções de forma que as disjunções é que atuem sobre as conjunções e não o contrário. Beleza? Então, como exemplo, vamos achar a forma normal disjuntiva dessa proposição aqui, ó. Se P, então Q, e se Q, então P. O
que, na verdade, isso aqui já é uma equivalência, né? Isso aqui já é equivalente a P se somente se que, né? Então, note, se a gente pedisse, qual é a forma normal disjuntiva de P se somente se que? O primeiro passo seria transformar o bicondicional nisso aqui, em dois condicionais. Então, essa forma normal que a gente vai achar aqui, ela é a forma normal disjuntiva tanto disso aqui, quanto de P se somente se que, porque isso aqui e P se somente se que são equivalências. Beleza? Então, vamos lá. Como que eu vou achar a forma normal disjuntiva de se P então Q e se Q então P? Primeira coisa, eliminar os condicionais. Se P então Q, vira não P ou Q. Beleza? Então, negação do antecedente ou o consequente. E se Q então P, vira não Q ou P. Ou seja, negação do antecedente e afirmação do consequente. Com isso, nós já temos uma expressão que está na forma normal conjuntiva. Note, por que ela está na forma normal conjuntiva? Só tem não, ou e não tem nenhum ou agindo sobre e, só e agindo sobre ou. Então isso aqui, ó, se o exercício fosse passar para a forma normal conjuntiva, já estaria pronto, mas não é. O que a gente quer é a forma normal disjuntiva. Então, como que eu vou fazer para passar isso para a forma normal disjuntiva? Eu vou distribuir esse E aqui, ó. Como? Eu vou aplicar aquela regra de distribuição. Vou pegar o primeiro elemento e a primeira parte do segundo, ou o primeiro elemento e a segunda parte do segundo, beleza? Então eu vou ter não P ou Q e não Q, ou não P ou Q e P, beleza? Então, note, esse E que estava aqui no meio virou um OU. Resolvemos o problema? Parcialmente. Por quê? Porque agora eu tenho esse E aqui, ó, que age sobre uma disjunção. E eu não posso ter se eu quero uma forma normal disjuntiva. Assim como esse E aqui age sobre uma disjunção. Se eu quero forma normal disjuntiva, eu não posso ter isso. Então, o que eu tenho que fazer? Aplicar a distribuição sobre esse E sobre esse E aqui. Beleza? Então vamos aplicar sobre o primeiro. Na verdade, aqui então eu vou ter não P e não Q, ou não P, ou Q e não Q. Beleza? Essa primeira parte aqui então virou isso aqui. Não P e não Q, ou Q e não Q. Beleza? Vou ter isso, ou, e aí eu vou distribuir o segundo aqui. Vai ser não P e P, ou Q e P. Então, eu cheguei nessa proposição grandona aqui. O que, que a gente nota nessa proposição? Esses parênteses aqui, ó, mais externos, passaram a ser inúteis. Por quê? Porque é tudo ou. Ó. Eu tenho esse termo aqui, ou esse termo aqui, ou esse termo aqui, ou esse termo aqui. Então, eu posso eliminar esses parênteses. E aí eu fico com não P e não Q, ou Q e não Q, ou não P e P, ou Q e P. Isso aqui, ó, já está na forma normal disjuntiva. Então, se deixando o resultado aqui, já está certo. Isso aqui já é uma forma normal disjuntiva dessa proposição se P, então Q, e se Q, então P. Mas, a gente pode simplificar isso ainda mais. Ó, note, aqui eu tenho não P e não Q, tudo bem, mas aqui eu já tenho Q e não Q. Q e não Q é uma contradição. Então eu posso trocar esse Q e não Q por contradição. Ou não P e P, não P e P também é uma contradição. Então eu troco aqui por contradição, ou Q e P. Beleza? E aí? Agora eu tenho vários ous com contradição. Ora, nós vimos pela propriedade da contradição que um ou entre alguma coisa e contradição, né, entre uma proposição e contradição, tem como resultado a própria proposição. Então aqui ó, eu tenho não P e não Q ou contradição. O resultado disso vai ser o quê? Não P e não Q. Eu posso pegar esse outro lado aqui, ó, eu tenho contradição ou Q e P. Contradição ou Q e P, o resultado vai ser o próprio Q e P. Então, simplificando ainda mais, e também na forma normal disjuntiva, eu tenho não P e não Q, ou Q e P. Beleza? Então, isso aqui é equivalente a isso aqui. A diferença é que isso aqui está na forma normal disjuntiva. Ou seja, essa aqui é uma proposição
que é a forma normal disjuntiva dessa aqui. Assim como essa aqui, que está menos simplificada, também é forma normal disjuntiva disso aqui. Então, o que a gente nota? A mesma proposição ela pode ter mais de uma forma normal disjuntiva. Assim como essa forma normal disjuntiva, ela pode ser forma normal disjuntiva de mais de uma proposição, porque isso aqui é equivalente a isso, que por sua vez é equivalente a P se somente se que, né? Usando o bicondicional. Então isso aqui também é a forma normal disjuntiva de P se somente se que, né? Por aí vai. Ou seja, todos eles são equivalentes. Ok? Para finalizar o assunto dessa semana, nós temos uma definição que é a definição de proposição dual. O que é isso? Uma proposição dual é obtida trocando todos es por ous e todos ous por es em proposições que estão na forma normal. Ou seja, se eu tenho uma proposição P que está na forma normal, ou seja, que só tem e, ou e não, e eu substituo todos os es dela por ou e todos os ous dela por e, eu tenho o que eu chamo de dual da proposição. Por exemplo, se eu tenho P e Q ou não R, a dual dela seria trocar esse E por ou e esse ou por E. Ou seja, a dual de P e Q ou não R é P ou Q e não R. Ok? Então é só um conceito. Esse é o conceito de dual. Beleza? Então, para você achar dual, primeiro, só existe dual de proposições que estão na forma normal, ou seja, de proposições que só tem e, ou e não. E aí, para achar dual, basta você trocar onde tem e por ou, onde tem ou por e. E o que é o interessante dessa definição de dual? Se duas proposições em forma normal são equivalentes, a gente pode afirmar com certeza que as duais delas também são equivalentes. Por exemplo, se eu tenho que não P e Q é equivalente a não P ou não Q. Isso aqui é a regra de De Morgan, né? Essa equivalência aqui é válida, nós já provamos e tal. Como eu sei que não P e Q é equivalente a não P ou não Q, usando o princípio da dualidade, eu posso trocar o E por OU e o OU por E e a equivalência se mantém. Ou seja, eu posso concluir que não P ou Q é equivalente a não P e não Q, que é a segunda regra de De Morgan, né? Então, o que a gente nota? Que o princípio da dualidade vale, inclusive, para as regras de De Morgan, né? Ou seja, a partir do momento que a gente prova essa primeira equivalência aqui, basta aplicar o princípio de dualidade para nós termos provada a segunda equivalência. E nós já provamos as duas equivalências e sabemos que elas de fato são verdade, porque as duas são as regras de De Morgan. Beleza? Então, o princípio da dualidade, a grande utilidade dele é exatamente essa. É simplesmente saber que se eu tenho uma equivalência de proposições que estão nas formas normais, notem. Para isso valer, as proposições têm que ser compostas só por não, e ou. Beleza? Então, se eu tenho uma equivalência entre duas proposições compostas só por não, e ou, a equivalência das duais delas também é válida. Então, se eu tenho que isso aqui é verdade, eu sei que isso aqui também é verdade. Ok? Então, pessoal, nessa aula a gente praticou o método dedutivo. Nós estudamos os conceitos de forma normal conjuntiva, forma normal disjuntiva, dual e o princípio de dualidade. Ok? Então, como próximos passos, quem tiver aí acesso ao livro, né, leiam o capítulo 8 do livro, vocês vão ver que é basicamente isso que a gente falou aqui. Tem alguns exemplos a mais, mas em termos de conteúdo, é exatamente este conteúdo, né? Em caso de dúvidas, entrem em contato comigo, façam a atividade da semana, que vai estar lá no site, tentem fazê-la, tenham dúvidas, e aí na quarta-feira, às 15 horas, nós faremos a nossa aula virtual, né, como a aula que nós fizemos sexta passada. Na sexta passada só 18 pessoas participaram, espero que da próxima mais pessoas consigam participar, né? Se bem que se não conseguiram participar, mas não tem dúvidas, ótimo, é sinal que essa videoaula, que as videoaulas estão atendendo os objetivos. Mas se tenham dúvidas, se tiverem dúvidas, façam um esforço para participar, né? Porque é um contato, né, mais direto que nós vamos ter para esclarecer dúvidas. Mas se não puderem participar também, podem mandar as dúvidas por mensagens, usando os fóruns, né,
volto a fazer o apelo, prefiram postar no fórum do que mandar mensagem, porque uma vez que você posta no fórum, outras pessoas têm acesso, né, à resposta da dúvida, ok? Mas em todo caso, se não quiser postar no fórum, pode mandar mensagem com dúvida também, que a gente responde. E o que importa é a gente não deixar passar dúvida, porque essa matéria ela é cumulativa. Se você não entender uma parte do começo, já vai estar difícil de entender agora e mais ainda de entender à frente, ok? Então, bons estudos, boa atividade e até quarta.